Olá, pessoal. Olha, uma nova fase aqui na Beneficência Portuguesa, né? Estamos iniciando os nossos podcasts com o nome Benecast, né? Para informar cada vez mais. Nós separamos essa sala aqui, é uma sala especial, onde receberemos nossos convidados sempre para falar de saúde, aquilo que interessa à população. É isso aí, gente. Vamos em frente. Olá pessoal, nós estamos estreando hoje o nosso Benecast, o podcast da Beneficência Portuguesa. A Beneficência Portuguesa que esse ano está completando 165 anos e sempre assim, cheia de novidades para vocês. E como a gente diz aqui, Benecast, Medicina e Saúde chegando até você. Hoje com um tema super interessante. Doação de órgãos. Nós vamos falar aqui sobre mitos, verdades, estar aí esclarecendo dúvidas para que o melhor do conhecimento para você possa estar chegando. Então nós vamos estar hoje recebendo 3 convidados, amigos nossos, amigos da Beneficência, e eu queria agradecer aqui a presença dele, que é diretor clínico do nosso hospital, intensivista, anestesiologista, há 27 anos atuando aqui na Beneficência Portuguesa, nosso querido doutor Sandro da Inês. Também aqui conosco, ela, que é pós-graduada em cardiologia pela Universidade Estácio de Sá, em São Paulo, com capacitação para doação de órgãos e tecidos para transplante. Ela também lidera aqui a educação permanente e coordena a CIDOT. E nós já vamos entender o que é a CIDOT, porque para quem está nos ouvindo, fica o que é isso. E a gente já vai estar falando sobre isso. E está aqui trabalhando conosco na Beneficência há 28 anos, né? Todos prata da casa, né? E nós também temos aqui o nosso querido Luciano de Souza Morado, ele que é ex-paciente, transplantado renal, vai contar para a gente tudo, desde 2021, quando ele esteve aqui ao final do ano, internado conosco, e juntamente com o Dr. Sandro, que também o acompanhou, e nós estamos muito felizes por ter todos vocês aqui. De fazer parte dessa tarde aí, que seja tudo maravilhoso. E vamos lá, contar com um pouco de cada conhecimento de cada um. E nós vamos querer entender melhor, Karina e o Dr. Sandro, o que é a CIDOT. Queremos entender aí quem compõe essa comissão. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre o que é a CIDOT, para a gente poder entender essa comissão que está aqui atuante, até por ser obrigatória, né? Está aqui atuante, agora melhor ainda, estruturada. Fala um pouquinho para a gente, Karina. A CIDOT, ela é a Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. O papel da CIDOT é nortear, né, e dar respaldo aos profissionais em relação a entender todos os processos e seguir aquilo que a legislação manda. Como a gente faz esse processo educacional? Através dos treinamentos periódicos e também da confecção dos protocolos e divulgação dos mesmos. A composição hoje atual, eu faço a parte de coordenação, doutor Sandro, nós respondemos para a diretoria técnica do hospital, o doutor Sandro dá todo o suporte na questão das revisões do protocolo, também na parte educacional da equipe médica da unidade de terapia intensiva, as coordenadoras de enfermagem da UTI, coordenadora de fisioterapia, também a assistente social e o psicólogo são membros da nossa atual CIDOT.
Ok. Nós vemos aí muitas dúvidas com relação à doação de órgãos, à captação. É assustador quando nós ouvimos aí os dados do número de pessoas que existem em filas hoje à espera de órgãos, né, de uma doação. Então, a gente vê aí um número de 50 a 60 mil pessoas no aguardo de um órgão. E muitas dúvidas, muitos mitos, muitos medos, fobias, às vezes até questões religiosas também, sendo aí barreiras, né? Trazendo barreiras para essa questão. Doutor Sandro, é uma alegria muito grande, viu? Nós termos o senhor aqui, né? Um profissional aí que a gente respeita muito, né? Mas a questão da morte encefálica, que é um grande receio, esse paciente ele pode voltar, ele não pode voltar. Fala um pouquinho para a gente, vamos tentar desmistificar um pouco isso, porque isso é uma barreira para que essa decisão seja tomada. Sim. Então, o grande problema disso é conseguir explicar para os familiares daquele paciente que está nessa situação o que é a morte encefálica e o que é um coma, né, como a gente fala. Sim. Um coma pode ser uma situação reversível, né, onde não há assim lesões irreversíveis no sistema nervoso central. Quando você fala em morte encefálica, é uma situação realmente irreversível. A pessoa está com batimento cardíaco, está mantendo pressão, às vezes às custas de medicações, está mantendo ventilação através de ventilação mecânica, mas a pessoa está, assim, tecnicamente em óbito, né? Não tem retorno. Mas você, para chegar nessa conclusão, tem que seguir rigorosamente um protocolo que existe de exame clínico e um exame poderia dizer, de imagem, né? Onde mostra que realmente o cérebro está parado, que não tem atividade cerebral. Aí você pode afirmar que essa pessoa está em óbito, sim, ou seja, não tem retorno. Não tem retorno, acho importante a gente frisar isso. O que, né, alguns familiares ficam em dúvida é que, assim, eles vão na UTI, ver um paciente onde a gente afirmou para eles que está em morte encefálica. Eles olham no monitor cardíaco, tem batimento cardíaco, tem pressão, e a pessoa está respirando às custas no aparelho, mas está respirando. Eles ficam na dúvida, será que não volta? Essa é a grande dúvida. Essa é a grande dúvida, a gente percebe então, que é aí isso que a gente tem um que saber, ter bastante paciência e explicar para eles de forma clara, né, que aquela situação não tem retorno, né, porque um protocolo bem executado, ele não tem falha. Sim. A falha dele é zero, se for executado com todo o rigor dele, entendeu? Então, nessa situação não tem retorno mesmo. Não tem que ficar em dúvida se vai voltar ou não vai, porque não vai. Entendeu? Ok. É muito importante esse esclarecimento, porque a gente ainda vê muita dúvida sobre isso. E, por exemplo, há a suspeita de que esse paciente ele está em morte encefálica. Nós temos ali até a intenção de que órgãos sejam doados. Como é que se caminha em termos dos familiares? Como esses familiares são tratados? Tem equipe multidisciplinar? Tem psicólogo? Como é que é feito esse processo? Primeiro, você tem que ter a hipótese da morte encefálica. Sim. É aquele paciente que tem uma lesão neurológica grave, onde você começa a notar ou até apontado por algum profissional que nos auxilia, tipo fisioterapeuta, enfermagem, que o paciente não está tendo alguma resposta que deveria ter, né? A fisioterapia, por exemplo, vai fazer uma aspiração de secreção traqueal, o paciente não tem nenhum movimento. A enfermagem vai avaliar o paciente,
ele tem midríase, ou seja, dilatação das pupilas, e o paciente não se mexe, não apresenta movimento respiratório, nada disso, é a primeira suspeita. Aí, normalmente, esse paciente na UTI está recebendo sedação contínua para suportar a ventilação mecânica, suportar todo o tratamento que é feito. E aí, quando a gente recebe esse sinal, ou nosso mesmo, que a gente identificou, ou por parte de alguém da equipe, a primeira providência que a gente tem que tomar é retirar os sedativos por completo. Não pode ter efeito de sedativo que possa simular uma situação de morte encefálica. Aí, cada medicação que o paciente usa tem um período mínimo para esperar para se dar início ao protocolo de morte encefálica. Tem medicações que levam mais tempo, outras menos, dependendo do tipo de sedativo que o paciente estava usando. Respeitando esse tempo, aí sim que se inicia o protocolo de morte encefálica. Nesse meio tempo, o médico que está prestando assistência ao paciente comunica ao familiar que há uma possibilidade de... Fala, olha, pela nossa avaliação, pode ser que esteja caminhando para isso ou já esteja em morte encefálica. Sim. Mas nós não podemos afirmar ainda, porque temos que realizar todo um protocolo, seguindo todas as normas, porque isso existe normas técnicas que tem que ser seguidas. A partir de respeitar o tempo das medicações, se inicia o protocolo, que é feito por médico capacitado, que são 2 exames clínicos só. Se esses 2 exames clínicos confirmarem a hipótese, ainda continua sendo uma hipótese. Sim. Porque tem que ter um exame complementar. Pode ser um eletroencefalograma, pode ser um Doppler de carótide, um Doppler transcraniano, ou até uma arteriografia cerebral. Os mais comuns utilizados são Doppler transcraniano e eletroencefalografia. Por quê? Porque se faz no leito da UTI. Uma arteriografia teria que levar para um serviço de hemodinâmica. E aí um paciente grave, nessa situação, onde você está fazendo ventilação mecânica, uso de medicações, em bomba de infusão, você teria que carregar tudo isso para o serviço de hemodinâmica. E um não é superior ao outro. Então, por isso que se dá preferência desses exames que faça à beira do leito. Após a conclusão desse exame complementar, confirmando os 2 exames clínicos, aí sim você está diante de um quadro de morte encefálica. E aí nós, como profissional da UTI, por exemplo, nós não vamos comunicar isso ao familiar que vai, olha, seu familiar está em óbito e pode ir para doação de órgão. Não é assim. Sim, isso é... A gente confirma para eles, para os familiares, que foram feitos os exames e confirmam que está em morte encefálica, e acabou o nosso assunto com os familiares. Porque nós não temos essa função de abordar quanto a doação de órgão. Isso compete, né? É isso que eu ia perguntar. Aí, esse é o momento que entra a comissão. A comissão. Tanto pode ser o profissional capacitado, né, para entrevista familiar da CIDOT ou da própria OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos, que a nossa referência é a Unifesp. Porque, no primeiro momento, você faz o acolhimento. Você não enxerga ali uma entrevista pensando na captação do órgão. Você vai enxergar um familiar, tentar entender se ele compreendeu todo o processo, desde a primeira notícia até a realização do protocolo e o diagnóstico final, que é a morte do ente querido. Sim. Então, essa parte do acolhimento, de entender, de esclarecer e de dar a oportunidade na sequência de aquela pessoa ressignificar a morte do parente dela, né? Porque a partir daquela captação de órgãos, vidas poderão ser salvas ou pessoas poderão ter a sua qualidade de vida melhorada, como no caso da questão da córnea. Paulo, para você ter uma ideia, que após a conclusão desse protocolo
é irreversível, quando se faz os 2 exames clínicos e, posteriormente, o exame complementar, já se atesta o óbito. Sim. Uhum. Já é emitido a declaração de óbito naquele momento. Naquele momento. Se o paciente ficar ali aguardando a decisão da família 2, 3 dias e resolvem que não vai ser feita a doação, e esse paciente, posteriormente, depois de 2, 3 dias, tem uma parada cardíaca, por exemplo, a declaração de óbito não é daquele momento, é do dia que foi feito do dia já. que foi feito. O protocolo. Sim. Então, para você ver como a coisa é irreversível, que a declaração de óbito já foi emitida. Eu acho importante isso, deixar muito claro, né? Porque essa é uma grande dúvida. E a gente observa aí a necessidade, porque esse momento é um momento bastante delicado. Como o doutor Sandro acaba de falar, então foi atestado esse processo de morte encefálica, e aí então o CIDOT, essa comissão ela é ativada, acontece esse momento com o familiar, porém, se o doador ele tiver a consciência de deixar bem claro para a família a intenção, o desejo dele de ser doador, aí nós vemos que esse momento, ele se torna um momento, eu não digo mais fácil, porque nós estamos falando da perda de alguém, mas nós emocionalmente fica um pouco mais aceitável, vamos dizer assim, porque nós temos a informação de que aquele paciente tinha o desejo de ser um doador. Que é o meu caso, né, Paulo? Eu vejo assim o doutor falando, passa um filme na minha cabeça, que eu estou aqui na condição hoje de transplantado, e eu vejo que o doutor que cuidou o tempo todo de mim no hospital, foram 5 meses e 9 dias aqui na Benê. Sou muito grato, até nervoso por estar aqui na presença do doutor, de todos vocês, né, que cuidaram de mim. O Luciano é um milagre. O doutor Miguel fala isso, que eu sou um milagre, estive vendo ele hoje. Então me passa um filme. E eu estou conhecendo o outro lado que eu não conhecia, que no meu caso foi um jovem, que eu digo que jovem, 27 anos, né, no meu caso. O teu doador? Falecido, né, 27 anos, no sexo masculino. É a única coisa que eu fiquei sabendo até hoje, que eu tenho a alta do hospital em São Paulo, Agarrim. E eu vendo o doutor falar dessa forma, estou conhecendo um outro lado, né. E tem um porquê que chega até o transplante. É por isso que nós te trouxemos, né? Também, para que tudo isso pudesse ser apresentado. Passa assim um entendimento melhor, né? E a doação de órgão, por isso que a gente tem que intensificar isso mesmo, dessa forma. Mas você disse que você está vendo um outro lado, o que foi que te chamou a atenção? Vamos tentar ver do ângulo que você está vendo. O período da família, né? Vamos ver a perca, né? E como que chega ao momento de a família aceitar, né? Não é tão fácil assim, eu acredito. Né? Só que do outro lado, que no meu caso, é a esperança de ter uma vida, seguir a vida, né? Por mais que seja transplantado, a gente renova. Hoje eu penso diferente de tudo aquilo que eu pensava, né? Antes, né? Hoje eu dou cada momento, a cada passo de estar aqui, para mim é uma vitória. Sabe que nós trouxemos aqui algumas imagens do Luciano, né? Trouxemos aqui algumas imagens do Luciano no momento da internação, né? O Luciano esteve aqui com a gente. No dia 26 de 12 de 2021. Bastante debilitado. E trouxemos aqui algumas imagens. Isso aí foi no dia da minha alta, né? Esse foi no dia da tua alta, estava lá no Hospital do Rio, né? Isso. Fiquei 6 dias. Olha só, esse aí ele já estava completamente preparado. Não. Aqui já tinha sido transplantado? Daí pratico hoje a musculação, faço natação, caminhada de 15 km, uma pedalada. Vida normal, Luciano. Que maravilha, né? Olha lá, aqui foi a alta do Luciano. Você lembra disso, doutor? Dia 3 de junho de 2022. 3 de junho de 2022. Talvez quem está assistindo não tenha entendido bem, né? O Luciano ele teve um quadro de insuficiência respiratória grave, ficou-se na dúvida se era Covid ou não chegou à conclusão em exames, né?
mas foi no período, né, que o Covid estava em alta e o quadro clínico dele foi bem compatível com o Covid, tomográfico e tudo mais. E ele ficou bem grave na UTI, vários dias, perdeu um monte de peso, como estão vendo, e devagar foi recuperando. E nesse quadro todo ele perdeu a função renal. E aí foi onde evoluiu para diálise, né? Fiquei dialisando 2 anos, entre hemodiálise e diálise peritoneal. Muita gente não conhece, né? E depois ele conseguiu realizar o transplante e hoje ele está explicando a história dele. Veja que coisa maravilhosa a gente está apresentando aí. E doutor, a Karina, quem puder e quiser responder, para que ele pudesse ter recebido este órgão, este doador de quantos anos? 27 anos. 27 anos. Qual foi o processo para que este órgão estivesse disponível para que ele pudesse estar vivendo essa nova vida? Então, todo aquele processo que eu expliquei anteriormente. Foi feito todo o protocolo para detectar morte cerebral. Depois de concluído, foi conversado com os familiares autorizaram e após a autorização dos familiares foi para a captação de órgão e posteriormente feito o transplante dele. Tem todo um processo. Sim, esse doador, ele teve a decisão de doar o órgão. Ele não. O que ele fez? A gente não tem mais a questão, não existe a questão da pessoa doação presumida. Eu não posso deixar autorizado que eu quero que doem meus órgãos. Eu posso até deixar, né? Mas vai depender do consentimento formal, através de um documento chamado termo de consentimento, assinado pelo familiar responsável. Então isso quer dizer que eu decidir ser um doador e deixar isso oficialmente registrado. Como funciona isso? Puxou anteriormente a questão de eu, enquanto vivo, deixar manifesto a minha vontade para os meus familiares. Tá. Isso é de extrema importância. Porque até mesmo, por exemplo, os responsáveis legais são 3 filhos. Vamos fazer uma situação hipotética. Eu preciso que os 3 concordem. Senão não existe doação. Então, a questão de eu deixar manifesto em vida a vontade da doação de órgãos é muito importante. Ok. Doutor, é só uma dúvida, mas depende do caso que a pessoa venha a falecer, né? Seja num acidente. Os órgãos, nem todos os órgãos são... Então, tem muito questão disso, né? E o tempo também, se eu não me engano, no transplante de rim são 48 horas. Para que seja, né, a pessoa do hospital em São Paulo contacta a pessoa, porque eles atendem o Brasil inteiro. Eu achava que era só aqui a Baixada, e não é. Conheço lá, eu acompanho o Agarrinho agora 7 meses, full time lá em cima, a gente faz muita amizade. E eu vejo que eles abrangem o Brasil todo. E eu vejo cada comentário uma situação, né. E o período que eles têm, ao contactar, tem um período assim, chegou a sua hora, sobe... Eu fico lá com no mínimo 5 pessoas, né? Sobe comigo. E desses 5, quem tiver mais compatível com aquela situação, do órgão, né? A ser transplantado. Assim foi da minha forma e, graças a Deus, eu fui o escolhido. Doutor, quantas pessoas um doador, quantas vidas podem ser salvas através de um único doador? Olha, eu não sei assim de cabeça, mas são vários. Tem córnea, pele, ossos. Só pele e ossos pode favorecer quantas pessoas? Um monte, porque às vezes é um pedaço de pele que precisa, não muito grande, ossos não precisa muito, dá para favorecer várias pessoas. Rim, são 2 rins, fígado, coração, pulmão. E aí vai, tem vários órgãos para ser transplantado. Então são muitas pessoas. Córnea são 2. Rins vai são beneficiar 2 pessoas, porque a cada córnea vai para um... É interessante isso, ela vai beneficiar 2 pessoas. 2 pessoas. Rim vai para
2 pessoas? Uma coisa, doutor, que eu vejo que acontece, o doador, né? O transplantado, no caso, ele sobe lá e ele desiste na hora, acontece isso. Ou porque ele acha que o processo é muito dolorido, uma cirurgia demorada. No meu caso, não durou 1h30. Fui transplantado e já fui da sala de espera após quarto, QTI, né? Foi fração de 2 horas eu estava no QTI. O transplante de rim e de córnea Então, são relativamente mais simples. Suave, né? O de fígado acho que são 8 horas. Fígado, coração. O órgão, na verdade, que traz aqui o maior número dessas pessoas que buscam doadores seria o rim? Eu acho que córnea, Na verdade, né? córnea atualmente, né? Recentemente eu fiz um treinamento em São Paulo. No Brasil, a gente tem em torno de 30 mil pessoas aguardando na fila de espera da córnea. E isso não contando com as emergências. Ok. Para quem está nos assistindo, está ouvindo tudo que nós estamos falando e realmente quer dar esse sentido, esse significado para a sua partida. Porque, na verdade, nós acabamos dando um significado para a nossa partida no momento em que nós podemos, então, ajudar tantas pessoas, né? Essa pessoa que nos assiste, o que vocês passariam para essa pessoa que está ouvindo tudo que nós estamos dizendo e quer realmente ser um doador? Eu acho importante a gente informar, passar essa informação. A primeira coisa para facilitar esse processo é deixar claro com os familiares que, caso aconteça uma situação dessa, que gostaria de ser doador. Isso aí já ajuda meio caminho andado, né, doutor? Porque, assim, a decisão final vai ser do responsável legal pela pessoa. Sim. E se esse responsável legal não tiver consciente de que a pessoa queria ser doador, fica mais difícil. Sim. Então, eu acho que a principal informação aí que tem que ser dada para todos é que tem que deixar claro para os familiares, para os responsáveis legais, que caso chegue nessa situação, gostaria de ser doador. Se possível, claro. Porque tem vezes que a pessoa chega em situação de morte encefálica e não é possível captar nenhum tipo de órgão porque não tem condições, assim, não são viáveis, né? Mas a primeira coisa é essa, deixar claro para os familiares. Tem idade limite, doutor? 80? Não, a córnea, até eu gostaria de frisar que ela independe da morte encefálica. Nossa. Eu não preciso ter o protocolo de morte encefálica para ela ser captada. O doador ele pode ser elegível na faixa etária de entre 2 e 80 anos, não tendo nenhuma contraindicação clínica ou sorológica, né? Ok. Paciente, foi uma pergunta que me enviaram, inclusive. O paciente morreu em casa e a família quer, então, fazer essa doação. E aí? Então, é preciso, porque assim, no caso da doação pós-parada cardiorrespiratória, eu vou captar a córnea. E para que isso aconteça, eu tenho que fazer todo o processo e fazer a captação num período de até 6 horas. Num período de até 6 horas. Eu acho essa Isso. informação importante Período para de que até todos 6 horas. possam estar sabendo Mas disso. aí só fica viável córnea mesmo, né, cara? Sim. Só córnea. Porque os outros órgãos Pós-PCR aqui, já só- teria só passado muito do tempo e não seria possível. A recusa da família, né? Ela se dá por quais razões? Eu creio que no caso da córnea, a entrevista, a conversa é mais fácil, porque a gente tem um processo de morte clássico, né? Sim. Agora, na questão da captação de órgãos, como o Sandro falou, a gente tem um protocolo de morte encefálica onde eu tenho batimento cardíaco. E aí eu preciso, desde o primeiro momento, tá acolhendo enquanto equipe, né? Eu digo equipe
lá da unidade de terapia intensiva, acolhendo e trazendo ela para o processo, para que ela tenha conhecimento do processo e entenda que a morte encefálica é morte. Agora, no meu caso, doutor, no caso no rim, que é o meu caso, o doador vivo, né? Eu vejo muita família doando por próximo, Esse precisa né? de autorização judicial. Não, assim, no meu caso é entrevista lá no Agarrim mesmo. Você sendo irmão, sendo compatível, fazendo todos os exames, é muito rápido, é menos de 5 meses. Quanto tempo levou desde o momento em que eu dei entrada? Exatamente, Então, quando eu desde o saí momento da daqui, entrada? eu saí dia 3 de julho de 2022. Eu saí daqui frágil, né? Fui para casa. Passando esse tempo todo, eu não tinha, mesmo eu vindo aqui na Davita fazendo o acompanhamento peritoneal, eu não tinha ideia de dar entrada com a assistente social, que ali é o início de tudo. No meu caso, foi o Agarrim. A Davita trabalha direto com o Agarrim. Não sei se é só Agarrim, mas eu falo por mim, né? Então, eu não dei entrada, eu fiquei um período. Eu só fui dar entrada de junho, só fui dar entrada para assistente social perante ao Agarrim em fevereiro. De fevereiro a dezembro, quando eu fui chamado. Foi um período Fevereiro curto. a dezembro, um período curto, né? Só para que todos creio, possam ter essa informação. E nós já estamos caminhando aqui para o final do nosso Benecast. E eu quero falar aqui mais uma vez da grande alegria de poder recebê-los. É um assunto que nós ficaremos aqui por muito tempo falando sobre todas essas dúvidas. É um assunto muito complexo. Nós temos aí no dia 27 de setembro, 27 de setembro é quando nacionalmente se comemora essa questão da doação de órgãos, né? Então, de repente, a gente pode até vir com um outro podcast para que a gente possa estar trazendo mais esclarecimentos aí também. Mas, Luciano, você que é um milagre, que esteve conosco, é uma alegria muito grande para nós ver você aqui completamente recuperado. Karina Scarabuto, minha querida, muito obrigada pela tua presença. Doutor Sandro, é puro conhecimento. A gente aqui realmente ficaria perguntando muitas coisas. Muito obrigada também pela tua participação. Eu queria também agradecer aí a nossa diretoria, na pessoa do nosso presidente, de poder proporcionar esse momento a você que está aí. Benecast, Medicina e Saúde, chegando até você. Essa foi a nossa estreia. A gente se encontra no próximo. Tchau, tchau!